Olá, hoje eu converso com um ator curitibano que é um mestre nos palcos e diante das câmeras. Nem dá para citar aqui quantos prêmios ele já recebeu nos 34 anos de carreira. Seja qual for o personagem, ele consegue, como poucos, extrair o melhor das possibilidades do teatro, da televisão, do cinema. E não cansa de surpreender. O papo de hoje é com o ator Luiz Melo. Um prazer falar com você, Melo. Prazer é todo meu, Mira. Vamos começar lembrando desse começo em Curitiba, Melo? Vamos. Teatro Guaíra. Teatro Guaíra, na realidade, assim, eu comecei a fazer teatro, me interessar por teatro, vendo teatro, como público de teatro. Por isso que eu acho que é importante, né, enfim, estabelecer desde na escola, né, quando criança, ou mesmo o adolescente, principalmente hoje, que existem várias opções, né, de diversão, de cultura, enfim, a ida, né, ao teatro, facilitar para que as pessoas tenham acesso ao teatro, né, barateando os ingressos, Isso é né, importante. estimulando, divulgando, né, todas as manifestações artísticas, assim. E fui vendo mesmo teatro, né, na Mas idade. não porque fizesse parte da vivência da sua família, quer dizer, era um interesse seu? Ou você já tinha isso no berço? Não, Você foi foi um interesse estimulado? meu, assim, na realidade até os 18 anos, por aí assim, eu sempre fui meio fogo de palha, né? Eu me interessava por tudo, quer dizer, o instinto de curiosidade, que é fundamental para o ator, já estava presente, mas eu me interessei, eu escrevia muito, eu frequentava desde criança, né, a escolinha de artes da biblioteca pública, que era uma escola incrível, onde você tinha contato, né, tanto com a literatura quanto com as artes plásticas, com a música, enfim, e isso foi fazendo parte da minha vida. Agora, como me interessar por fazer teatro, foi vendo teatro e tentando imaginar o que acontecia por trás daquilo tudo, né? E eu fui já muito bem encaminhado, quer dizer, eu na época, assim, era um espetáculo do Horaci Gemba, que eu não me lembro se era Medeia, enfim, era uma tragédia, eu fiquei impressionado com aquilo, e falei assim, não, eu gostaria de saber como. E me pedi uma informação, disseram, não, eu tenho um curso de teatro, quer dizer, eu fui encaminhado para o curso de teatro, coisa que eu também faço até hoje, porque eu acho a escola fundamental. Eu sou o tipo do artista que ainda não saí da escola, eu Bacana isso, gosto está da sempre lá escola, eu bebendo da sempre estou fonte. ali, eu sempre estou procurando desafios ou coisas que eu desconheço, tenho interesse de conhecer, eu fujo daquilo que eu já fiz, né, por exemplo, de um ponto né, de acomodação dentro do teatro. Você é um pesquisador, né, Sou, Luiz? sou. Eu gosto muito de investigar novas linguagens, de saber o que é que está acontecendo, principalmente o que é que os novos estão acontecendo, né? Porque eu peguei diretores que investiam muito nos jovens talentos, enfim, na formação de novos atores. Então, agora, me colocando, né, no outro lado, eu sempre, quando estou fazendo algum projeto, ele tem que ter muita gente envolvida, não só de teatro, mas de outras áreas assim que possam trabalhar, quer dizer, arriscar, né? Dar a cara para bater, jogar fora tudo aquilo que você conhece, porque aquilo que você tem, que veio de uma boa formação, aquilo permanece dentro de você, o restante já são, vamos dizer assim, vícios que você vai adquirindo, né? Maneiras de você burlar, né? Às vezes por uma necessidade, como a televisão é muito isso, né? Você precisa tirar truques, né, da cartola, de dentro do paletó o tempo inteiro para resolver problemas muito rápidos, né? E o teatro tem um tempo É uma de linha de produção a maturação, TV. de produção. Essa opção é boa? É boa. Vamos tentar uma outra, né? Joga fora às vezes coisas que são boas, enfim. Então esse foi o meu universo. Eu fiz a escola de teatro, eu comecei como professor assistente de algumas matérias, de corpo, de voz, depois de direção, de interpretação. Fui permanecendo dentro desse universo, até fazendo alguns espetáculos, né, de teatro aqui em Curitiba. Eu fiquei de 79 quando me formei, que era uma escola incrível. Fiquei muito feliz de saber que agora parece que vai retornar a escola de teatro da Fundação Teatro Guaíra, porque existia um universo teatral ali muito grande.
junto com a orquestra sinfônica, junto com o corpo de baile. Então, existia um convívio entre as artes que é fundamental, né? Luiz, agora chegou um tempo que você sentiu que tinha que sair fora, romper um pouco com Curitiba. Quer dizer, era outra época, uma época diferente de hoje, mas isso fez toda a diferença na sua carreira, que foi quando você estourou com o teatro em São Paulo. Foi, Mira, porque na realidade eu nunca imaginei sair de Curitiba, né? Porque como todo bom curitibano, eu gosto, eu amo essa cidade. Mas foi uma necessidade não só minha, né, orgânica, né, do momento de poder sair, mas com outras pessoas que observavam o meu universo e disseram assim, não, saia, né? Saia de Curitiba, né? Porque Curitiba compara sempre assim com aquela mãe protetora, né? Que se você descuidar, ela te sufoca, né? Ela vai te dando tanto carinho, tanta atenção, mas chega um momento em que essa proteção é muito grande, ela acaba te sufocando, assim. Então, eu fui na realidade para São Paulo com um espetáculo, né? Feito aqui na época eu fiz alguns espetáculos do Teatro do Comércio do Paraná. E daí a gente saiu com um espetáculo através daí do Adhemar Guerra, que teve uma importância muito grande para o Teatro Paranense, que é um diretor de São Paulo, na formação, enfim, na dedicação até e orientação de alguns atores paranaenses. Muita gente conseguiu encaminhar a sua carreira através do Adhemar Guerra, que fez espetáculos fundamentais aqui em Curitiba. E ele, na realidade, eu fui com esse espetáculo, logo em seguida eu consegui um teste na TV Cultura, né? Trabalhei muito tempo num projeto de pré-escola na TV Cultura de São Paulo, que foi bárbaro, que chamava o Catavento. E porque eu disse assim, não, se eu ficar em São Paulo eu preciso de um emprego fixo. Onde que você vai receber um salário fixo é na televisão, né? Então eu fui para a televisão. E nesse meio termo, o Antunes Filho, do Grupo Macunaíma, do Centro de Pesquisa Teatral do SESC, em São Paulo, estava necessitando de um ator. Na época era para a montagem da Hora e Vez de Augusto Matraga, que foi minha estreia no teatro em São Paulo, ao lado do Raul Cortez, que veio, já tinha sido dirigido pelo Antunes e depois de muitos anos de televisão resolveu retornar, né, à pesquisa. Então eu entrei dentro desse universo, né, indicado pelo Adhemar. A Maria Bonomi, que era foi esposa do Antunes, fez os cenários aqui no Paraná, também ela endossou isso. A minha produtora da TV Cultura também, ela deu esse endosso, ele falou, tudo bem, então eu não vou fazer nem teste com você vai ficar lá uma semana trabalhando, e eu quero só ver as tuas possibilidades. E foi daí que foram 10 anos de pesquisa. Isso que eu ia dizer, 10 anos de muito, muito reconhecimento também. Aí você estourou, né, Luiz? Eu me firmei como ator, né, de teatro em São Paulo, graças ao Grupo Macunaíma. No início eu funcionava como um ator de centro, que eles chamam, que isso foi, né, o Antunes soube, inclusive, me direcionar um pouco na carreira, porque para você protagonizar é fácil quando você tem bons coadjuvantes, né? Então, no teatro você tem que aprender a coadjuvar, a entregar de bandeja para o protagonista, né? Porque se você está protagonizando, mas você não tem bons coadjuvantes, fica difícil. Quer dizer, o jogo não deslancha, não funciona. Então, eu fiquei alguns anos como ator de centro, aprendendo, observando alguns protagonistas do Antunes. Na época era o Cacá Carvalho, né? O Tunico, né? O Marco Antônio de Oliveira, que hoje é o Beisola, né? da Grande Família, que foram os dois que fizeram Macunaíma. O Raul Cortez, né? Enfim, até depois de uns 4 anos só que eu comecei a protagonizar os espetáculos do Antunes, daí eu fiquei não meio... Parou. Bom, até por causa disso, desse grande desempenho no teatro, muitas pessoas não entenderam quando o Luiz partiu para a televisão. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos falando sobre isso.
campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Estamos de volta com Gente.com, hoje recebendo o ator Luiz Melo. E aí eu te pergunto, Luiz, você já tinha o seu espaço, digamos, de tranquilidade, digamos assim, porque você já tinha seu espaço garantido no teatro e resolveu encarar a televisão. Quer dizer, muitos não veem esse movimento com bons olhos. Aquele ator de raiz do teatro, do palco, que era você, é você até hoje. Foi indispensável isso? Você escolheu, você quis? Foi, na realidade, assim, desde a minha primeiro espetáculo, que foi um espetáculo revolucionário do teatro brasileiro, assim, eu protagonizando, né, o espetáculo, e foi O Paraíso Zona Norte, que eram 2 textos do Nelson Rodrigues, num único espetáculo, que era A Falecida e os 7 Gatinhos. O Brasil inteiro se voltou, né, inclusive a própria televisão. Então, mas a televisão também, desde o início, ela respeitou o meu espaço dentro do teatro. Em mesas de escolhas de elenco, de autores, de diretores, sempre era citado, daí tinha ou um diretor ou um produtor, ou próprios atores que falavam assim, não, deixa o Melo sossegado, nada que a televisão possa oferecer vai ser mais importante do que ele está, enfim, se desenvolvendo ou fazendo, né, para o teatro brasileiro. Então, demorou muito tempo, quer dizer, foram depois vários espetáculos. Eu fui entrar na televisão em 95, e tinha um trio que começou a incomodar muito o teatro brasileiro, que era a direção do Antunes Filho, a minha atuação, a cenografia do Serrone. Incomodar em que sentido? Enquanto o Melo estiver por lá, ninguém tem vez dentro do CPT. Entendo. Não, os espetáculos não adianta, porque o Antunes só trabalha com o Serrone. Sabe quando começa meio que incomodar no sentido... Porque as pessoas queriam fazer parte daquele movimento e elas desconheciam que a cada novo espetáculo eu tinha que reconquistar a minha posição. Porque nenhum diretor gosta de ficar dependente de um ator. De um único ator. Um ator também gosta de ficar muito tempo pela batuta só de um Mas diretor. tem uma né? outra questão que eu imagino que deva ser intrigante também, que a gente não dá para romantizar. O ator, por mais maravilhoso que ele seja, se ele fica ali fechadinho no teatro, com aquele público que vai ao teatro, a dificuldade de sobrevivência. Vamos falar da vida prática, Luiz, porque o Brasil está cheio de grandes atores no teatro que ainda passam dificuldades. Exatamente, tem até, e são grandes atores. São Grandes atores. Grandes atores, principalmente se você escolhe um teatro que não seja muito comercial, né? Claro. Ou que não seja comercial, ou seja um teatro de linha de pesquisa, né? No bom sentido, né? O experimental no bom sentido, de experimentar coisas novas. É muito difícil você sobreviver, e principalmente no Brasil, onde você precisa baratear os ingressos, né? Você não sobrevive, né, de teatro. Você passou apuros nessa época? Passei, e muito, porque assim, todo mês eu não sabia o que iria, né? Como é que eu iria pagar o meu aluguel, porque eram assim 25 pessoas dentro de um elenco, né? E era muito difícil, porque a gente não era mantido pelo SESC. O SESC cuidava da produção, mas a nível de salário era, enfim, bilheteria, era muito difícil. A gente ganhava muito porque a gente viajava muito para o exterior. Então, lá fora do país, a gente ganhava algum dinheiro e dava para sobreviver. Então, para o ator, e era um período muito... quando você é caracterizado como ator de teatro, existe uma cobrança muito grande. Ele está resistindo à televisão, heroicamente, então você vira uma referência, um ponto de referência. Mas vai para o sacrifício. Vai para o sacrifício porque chegou uma época que, em São Paulo, principalmente, nesse período 95, era muito comum você estar em cartaz e passarem lista para arrecadar dinheiro, fundos para o pagamento do tratamento de ou um ator que estava com câncer, um ator que estava com HIV. A gente vê isso hoje o tempo sabe, inteiro. o tempo inteiro existia essa situação, e eu vi, por exemplo, atores incríveis que já tinham feito parte, inclusive, da televisão, e eram atores que foram muito importantes para o cinema nacional. Né, chega no final da vida, né, começam a ter problemas para você poder
se eu ser hospitalizado. Então tinha uma coisa Então, meio e aí estranha. eu assim. vejo isso, a gente até tem umas imagens suas na novela que você conseguiu, você foi para a televisão, mas você, de certa forma, aproveita essa visibilidade para continuar os projetos no teatro, quer dizer, as duas coisas, elas não são incompatíveis, não diminuem um Não. ator, tanto que você tem personagens Não super não diminui, marcantes. Mireia, é o seguinte, existe um lado, você, através da televisão, você consegue atingir um público que você dificilmente consegue chegar com o espetáculo até a cidade dele, né? Exato. Até a localização. Então, eles querem muito te ver no teatro, mas não têm esse acesso, né? Então, eles veem o teu trabalho na televisão. Vamos quer ver um dizer, pouquinho do Atílio, vamos. pode ir falando, mas... Então, Uma falta imensa do Atílio, ele sabe explicar tudo com uma objetividade. A palavra de início é essa. Gente, o Matheus é maravilhoso também, né? não, ele Nela? está fazendo um trabalho primoroso, que é muito bom. difícil na televisão, Sim. aparecerem personagens. Meu Esses Deus. personagens geralmente aparecem muito no cinema. Eu acho ele ótimo. Me contrataram quando sem me avisar. Eu vou querer uma explicação, César. Então, Então, essa visibilidade, não só com o Atílio, por exemplo, com o Gentil, né, que é o Sim, outro o lado outro do, né, personagem. do personagem. Eu tenho viajado com o espetáculo, com a ausência, então você vê de como é tão bom você receber o carinho do público, né, que muitas vezes não vai conseguir te ver no teatro, mas te vê através da televisão. E a televisão te possibilita a fazer alguns projetos individuais que você gostaria de fazer no teatro, né? Sem necessitar, às vezes, sabe, de um patrocínio, você ficar pedindo um dinheiro aqui, outro dinheiro ali. Não, você faz, às vezes, com recurso, que eu digo assim, que o meu maior patrocinador, na realidade, é a é TV. a TV. Agora, a né? TV tem um outro aspecto. Para você que é um grande ator, de repente na TV você não tem esse privilégio de ficar contracenando só com grandes atores. Até Não. porque essa máquina tem a necessidade de ficar lançando rostinhos novos a cada novela, a cada programação. Como é que o ator puro lida com isso? Que você não pode escolher, com aquele ali eu não vou contracenar. Que é muito diferente, porque o teatro você escolhe os seus projetos. Então. Na televisão não, que você não escolha seus projetos. Mas você dependendo não do pode ator. decidir quem que Agora, vai... você, como é uma obra aberta, você não sabe o futuro. Então, muitas vezes a sinopse te vende um personagem e que, por necessidade, ele vai por outros caminhos e que você não tem esse domínio. Então, esse equilíbrio entre teatro e televisão é fundamental, que muitas vezes relaxa o outro. É cansativo? É cansativo. Né? É tenso, às vezes, é tenso. Mas o prazer de você estar representando nesses dois veículos, né, que são completamente diferentes, né, um equilibra o outro. Quer dizer, Mas eu nunca... vou insistir. Você tem paciência em contracenar com os não atores que aparecem muito Olha, em novelas? Eu tenho no sentido assim, ninguém nasce sabendo. A Ótimo. gente também, uma vez, a algum momento na sua vida, você não sabia nada, você precisou aprender. Alguém dedicou um tempo para você. Então, quer dizer, todo esse tempo, de repente, que os diretores dedicaram na minha formação, enfim, foi fundamental. Quer dizer, eles acreditaram, você enxerga alguma coisa lá no fundo. É claro que na televisão, pelo grande número de atores, você percebe, às vezes são novos, às vezes eles vêm, são modelos, não são atores, Sim. ou vêm de um programa de Reality reality show. show, essa coisa toda. Mas você percebe, no fundo, quando a pessoa tem um interesse de aprender. Tem vontade, Porque, às vezes, tem pessoas que vêm do teatro, ficam deslumbrados pela televisão, e naquele período que estão ali, em vez de se desenvolverem, eles ficam achando, já não acreditando, né, na sua capacidade, eles já perdem um tempo tão grande em responder a solicitações, vamos dizer, sociais, né? Ou estão mais preocupados em fazer o nosso famoso jabá do que, na realidade, fazer uma boa cena na televisão. Então, eu tenho muito respeito e coisa pelas pessoas que estão começando esse negócio. Eu não tenho muita paciência quando eu percebo que ela está ocupando o lugar de um ator, que muitas vezes tem um talento, pelo desrespeito pelo público, no sentido de não aproveitar essa oportunidade para evoluir, né? Porque você entra facilmente. Agora, permanecer na televisão é muito difícil. Bom. São só
né, para poucos que vão se, na realidade, segurando esse, por exemplo, uma novela, existem os protagonistas, às vezes são jovens, não têm experiência, tem alguns atores, mas existe sempre Aquele um entorno, núcleo que eu digo assim, é quase pessoas que estão que segura, coadjuvando né? muito bem para poder segurar a novela até um ano, 8 meses de duração. Exatamente. Gente, mais um intervalo. Daqui a pouquinho voltamos conversando com Luiz Melo. A gente não sabe qual vai ser a TV do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com a nova usina Mauá, que tem capacidade de 363 megawatts, a Copel garante o fornecimento de energia para 1 milhão de paranaenses, além de gerar mais emprego e infraestrutura para o Estado crescer cada vez mais. Governo do Estado. Copel, pura energia. Estamos de volta com Gente.com, hoje ouvindo o ator Luiz Melo, que é de Curitiba, está falando um pouco aqui para a gente sobre a vida, a arte, a trajetória dele. E há pouco você estava falando sobre a paciência com os novos atores. Aliás, você tem isso na alma, né, Melo? Esse desejo de preparar os novos atores, de criar possibilidades. Inclusive, você está com um projeto muito grande nesse sentido aqui no Paraná. Conta um pouquinho para a gente. Foi, na realidade... Já desenvolveu em São Paulo? Não, e ele iniciou em 2000, quando Exatamente. eu resolvi voltar para Curitiba, que tanto o Sesc Paraná, Sesc São Paulo quanto o Sesc Rio de Janeiro me ofereceram esse espaço lá, né? Por esse tempo todo e dedicação ao teatro de pesquisa, na formação de novos atores, enfim. E de 2000, o que me fez sair de Curitiba foi a falta de um espaço para pesquisa no Paraná, né? Tinham montagens tradicionais, essa coisa toda, mas não tinha pesquisa. Curitiba não pode competir comercialmente com o Rio de São Paulo. Tem muito mais Mas aqui tem lá. espaço para experimentação? Para experimentação. Eu acho que existe, assim, é um lugar muito agradável, existe a facilidade de locomoção, não é aquela loucura, né, daquele corre-corre e tal. Então, se você não pode competir comercialmente com o Rio de São Paulo, você investe em novas linguagens. É isso Era que esse você quer o fazer termo. no campo Investe das artes? em novas linguagens. Foi o que eu já fiz e o que eu fico muito contente as pessoas durante o ACT, o ACT, Sim. que foi Ateliê de Criação Teatral, que abriu em 2002, eu fiquei lá até 2008, 2009, acreditando nisso. Dali surgiram, junto com o Festival de Teatro de Curitiba, as companhias começaram a ter um trabalho continuado de teatro. Começou a ter interesse de São Paulo, do Rio, de Minas, saber o que é que estava se produzindo aqui em Curitiba. Hoje em dia, as companhias paranaenses, muitas vezes, elas nem terminaram ainda, não tem um espetáculo pronto, mas já está tendo um interesse de fazer uma temporada no Rio e São Paulo, porque sabe que existe uma qualidade. O espetáculo pode não ser tão bom quanto o anterior, ou pode ser melhor do que o anterior, mas sabe que existe um trabalho, sabe que existe... Então, hoje em dia, o teatro paranaense é respeitadíssimo lá fora, através das companhias, a Companhia Brasileira de Teatro, o Felipe Hirsch, os trabalhos que a gente fazia no Ateliê, no ACT, a Cia Senhas, existem várias companhias, vários atores paranaenses, as pessoas hoje em dia, você não precisa sair mais, eles vêm até aqui, atrás de criadores, atrás de atores. Quer dizer, então, e eu tenho muito prazer nisso, porque as pessoas falam, é uma escola? Eu falei, não é uma escola. Eu ia perguntar, o que vai ser esse campo das artes? Não é uma escola, é um espaço para residências artísticas, justamente o que eu fazia aqui, quer dizer, você ficar 6 meses trabalhando, 4 meses, 5 meses, reunir pessoas, independente da área, apaixonadas por um projeto, é claro que, ou por um tema, né, e que possam ser desenvolvidos ali, pesquisados, independente se vai sair um resultado pronto, como um espetáculo, ou como um núcleo mesmo de estudos, né, de pesquisas. Então é isso, é poder dar um espaço, o campo das artes, para essa convivência diária, para amadurecimento de ideias e, claro, chegando a quem sabe, a um resultado final, ou vários resultados. Como se fosse, né, uma imersão. Porque eu acredito muito na integração das artes. Então, o ateliê não é só teatro. Porque as pessoas, mas um ateliê, né, o campo das artes vai ser o quê?
né? Você trabalhando, eu aprendo muito mais com a fotografia, com a pintura, com a música, né? Enfim, com as artes plásticas no geral, com designer. Essas coisas todas me ensinam muito mais, eu aprendo muito mais do que com o próprio teatro, né? Com Então, as regras deixa eu do te teatro. perguntar uma outra coisa, senão não vai dar tempo. E eu quero falar sobre Ah. essa peça que você está em cartaz agora, maravilhosa, Ausência. Imagina o Melo sozinho no palco, sem texto, não é? O teatro gestual. A gente vai mostrar as imagens aí agora um pouquinho sobre a peça. Me fala como está sendo a repercussão, a história, o enredo é muito curioso, enfim. A opção incrível. Essa companhia, a do AD, eu acompanho desde o primeiro trabalho deles. Ele é uma companhia franco-brasileira. Agora estão com sede no Rio de Janeiro. Foi uma das residências, parceria de residências artísticas que eu fiz, que é uma linguagem que eu admiro muito, de contar uma história sem a palavra, embora estar sendo conhecido como ator da palavra. Então eu assistia desde o primeiro trabalho deles. E eles também acompanhavam muito o meu trabalho. E a gente resolveu agora se reunir, foi um acaso, né, um encontro. A gente teve o mesmo produtor de espetáculos. E eu estou muito feliz de passar por essa experiência. Uma coisa nova. Você falou, Melo, por que você vai se meter em projetos? Eu falei assim, mas isso está me dando um prazer tão grande. O resultado está sendo grande, porque as pessoas não sabem, tipo, mas teatro gestual, como é que é? Ele não vai falar, ele não fala. Né? Então, esse espetáculo é um espetáculo que inclusive, a companhia é conhecida internacionalmente, porque eles fazem o mundo inteiro, justamente pelos espetáculos não terem a palavra. E agora, através, por exemplo, o Luiz Melo fazendo um trabalho da coisa, muita gente que não assistia, que nunca acompanhou a companhia, conheceu a companhia através, né, por eu estar trabalhando com eles. Porque chamam, o então nome chama. se junta esforços. Então isso que eu falo assim, são residências artísticas, são associações que você faz com pessoas que você ama, procurando novas linguagens. Então, enquanto o campo das artes está em construção, para eu controlar a minha ansiedade, eu tenho feito essas parcerias, como eu fiz com a Companhia Brasileira, que a gente ensaiou, inclusive, lá em São Luís do Purunã. Então, o Campo das Artes também, lá em São Luís, né? Posso contar, né? Claro. O Luiz Melo está sempre por lá, você tem casa lá, enfim. Melo, a gente podia, antes de terminar, já estamos caminhando para o final, falar um pouquinho sobre você, porque recentemente eu vi uma observação sua dizendo que tinha saudade daquele começo difícil e tal, de algumas coisas. Eu penso que às vezes a fama também pode ser um fardo, às vezes muito assédio, você não conseguir passar despercebida, enfim. Do que você sente falta dessa época ainda de Curitiba, assim? Ou da vida mais simples? Eu não sou muito saudosista, Tá. né? Eu vivo o momento. Quer dizer, se eu sinto uma necessidade de coisas simples, eu procuro viver isso agora, né? Eu estou muito feliz com Curitiba porque eu estou conhecendo muita gente nova, fazendo coisas de uma qualidade excepcional. Sabe, pessoas que estão pensando e que são muito, muito jovens e que estão dando uma nova cara, que a gente fala assim, Curitiba não tem uma cara, né? Mas, enfim, eu acho que todas essas caras, na realidade, é que acabam formando Curitiba. Então, eu sinto o que, às vezes, eu sinto um pouco pela visibilidade que a televisão te dá, é porque eu gosto de permanecer, por exemplo, eu gosto de ir na feira, né? Eu gosto de fazer feira, de ir num lugar ficar tranquilo, de poder ir no museu e ter, sabe, uma tranquilidade para ver. E isso, às vezes, você perde Compromete um pouco. Compromete o tempo, porque você tem que fazer ou as coisas muito aceleradas, ou você acaba não tendo aquela concentração pelo carinho, né, enfim, das pessoas. Só essas poucas coisas, assim, sabe, de poder. E às vezes eu falei assim, meu Deus, faz quanto tempo que eu não consigo. Às vezes eu tento até, por exemplo, atravessar a Rua 15, a Rua das Flores, né? Que eu ia do Teatro Guaíra até lá embaixo, sabe aquele caminho tradicional? Eu sinto falta disso, de ver o que é que está acontecendo aqui, né? Eu gosto muito de visitar os ateliês, né? Por exemplo, lá no campo, eu gosto de conhecer onde são produzidas as coisas, o que as pessoas estão fazendo, coisas principalmente que são a capacidade, né, que o ser humano tem de criar com as mãos manuais. Né? Então, até esse um pouco desse meu afastamento para o campo, é que lá me possibilita até um pouco de tempo, né, comigo mesmo. Né? E tem que, às vezes, para o artista é fundamental. Ele, às vezes, ele perde muito tempo respondendo às solicitações, às vezes, né, sociais, um evento, todo mundo quer que você vá
no lançamento do livro. Tem que ter esse equilíbrio, mas às vezes você precisa preservar um tempo para você, para o teu trabalho, para a tua criação, né? Porque é disso, né? A evolução do teu trabalho depende muito desse teu tempo, né? Dessa tua paz, dessa tranquilidade, que afeta muito, tem uma interferência muito grande, né? Positiva dentro do resultado do trabalho. O Ausência é um trabalho que o resultado dele foi desse casarão em Santa Teresa, onde fiz essa residência artística. Tem muito desse casarão, que está em processo também de obras, de demolição, dentro desse espetáculo, como no que eu gostaria de dizer, que foi com a Companhia Brasileira de Teatro, que foi feita lá em São Luís do Purunã. O tempo do espetáculo tinha aquela tranquilidade do campo, né? E o público percebe isso no momento em que o personagem dá um tempo para observar a noite, as estrelas, a lua, a maneira de falar, né, o seu comportamento, deslocamentos, os silêncios vieram do campo das artes de São Luís do Purunã. Bacana isso, Melo. Foi um prazer enorme falar com Prazer você. é todo meu, Ficaria aqui contando mais um monte de causos. Sucesso nessa nova empreitada. O Gente.com está terminando. Conversei hoje com o ator Luiz Melo e a gente se vê no próximo programa. Até lá.